Olá, gente. O Visão Parlamentar é com o deputado Roberto Rachioca, ele que é engenheiro civil e tem uma carreira aí longa como engenheiro-chefe da regional do Extinto Dersul, né, que era o Departamento de Estradas e Rodagens de Mato Grosso do Sul. Ele comandou relevantes projetos quando o assunto era a questão rodoviária do estado. Interligação entre os municípios, não é, deputado? Das regionais do Vale do Ivinhema, Dourados, Três Lagoas. Ele foi prefeito por 3 mandatos em Nova Andradina, no interior do estado, e agora é deputado estadual. Deputado, quando a gente entrevista um parlamentar que esteve no executivo como prefeito, que é seu caso, que saiu com uma aprovação muito alta, né, como prefeito de Nova Andradina, a gente sabe que dá uma certa. Quando chega no legislativo, parece que dá uma freada, porque a gente sabe que a política do legislativo é um pouco diferente de quando está no executivo. Como é que foi essa entrada e essa adaptação para o senhor? Como é que está sendo também? Bem, primeiro quero cumprimentar, Glaucia, a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória aqui em Mato Grosso do Sul. Como você disse, cheguei aqui em 1981 para trabalhar no antigo DERSU, né? Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso do Sul, e a vida é sempre vinculada ao executivo, depois prefeito, presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, presidente do Departamento Estadual de Trânsito, secretário de Estado da Administração e agora deputado. Posso te garantir que é um desafio, é um aprendizado. Aqui a gente tem que conviver com as diferenças, buscar o entendimento, a convergência nas boas ideias. Quando você está no executivo, você tem a determinação, o poder, né, de solução. Aqui não. Aqui nós sugerimos, indicamos, aprovamos leis e fazemos o papel de fiscalizar o executivo. Então, é um aprendizado. Eu estou já no segundo ano de mandato. Para mim um momento diferente, né? Depois de toda a trajetória que tivemos, mas acredito eu que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul contribui de forma muito efetiva para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. Deputado, também quando vem um parlamentar que esteve à frente de uma cidade tão grande como é Nova Andradina, e um polo ali, né, entre tantos municípios, ele acaba trazendo muito a visão da necessidade do interior e das expectativas do estado como um todo para o interior de Mato Grosso do Sul. Qual é a demanda da sua região? O que eles esperam, deputado? E qual a maior alegria que o senhor já teve aqui enquanto parlamentar e quanto ainda o que trabalha e que é difícil, e até mesmo para fazer com que as pessoas entendam o trabalho do parlamentar, já que agora o senhor não está mais com a caneta ali na mão como prefeito. Como é que tem sido isso, deputado, e o seu trabalho para que as pessoas também entendam? Bom, uma das grandes demandas que foge da minha área, né, na minha área técnica de engenharia, é a questão da saúde, né? Saúde é o grande desafio para todas as administrações, seja ela municipal, estadual, inclusive federal. Enquanto prefeito lá naquela região, Nova Andradina tem o hospital regional, que tem UTI, tem hoje um processo de ampliação que foi construído por nós no último mandato, a UTI neonatal, centro diagnóstico, banco de leite, enfim. A saúde, eu acredito ainda que tem que cada vez mais melhorar a questão da contratualização e efetivar, tá certo, a sua descentralização, dar condições para que todas as regiões possam ter a sua sustentabilidade, evitando sobrecarregar, então, os grandes polos como Dourado e Campo Grande. Agora, eu, engenheiro, logicamente que eu vejo todas as regiões de Mato Grosso do Sul um estado muito grande, né? Um estado que tem uma forte produção na agropecuária, um dos maiores produtores de celulose do mundo, setor de etanol, produção de açúcar, a geração de energia muito forte. Nós estamos de logística, né? Eu defendo, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui na Assembleia foi colocar a indicação para que o governo passasse a construir rodovias com acostamento. Eu acho que não se admite mais esse estrangulamento que se fez no passado. Rodovias com plataformas de 9 metros, ou seja, 7 para a pista de rolamento,
um de cada lado de acostamento. E normalmente as rodovias, principalmente as federais, têm 12 metros de plataforma, que é 7, 2,5, 2,5. E isso melhora muito a questão da segurança. E depois, no segundo momento, começar a fazer a terceira faixa, né? E depois as duplicações, inclusive nas rodovias estaduais. Nós temos rodovias na região do Vale do Ivema, tem lá a ligação através da barragem de Porto Primavera, que interliga 3 estados, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Então, um grande movimento, rodovia que tem aí a necessidade de investimento, e também a questão da hidrovia, que nosso estado tem rios navegáveis. Já em estudos antigos, o rio Ivema é um rio navegável, já foi utilizado na navegação, isso em 1981, 82, quando cheguei em Nova Andradina, utilizava-se através das barcaças o transporte de soja, descia o rio e adentrava, o rio Ivema e adentrava no Rio Paraná, subindo em direção ao rio Tietê. Hoje nós temos essa fragilidade. E a questão ferroviária também, que teria que ter bastante investimentos, tanto aqui na região de Corumbá, Campo Grande, como também lá na nossa região Dourados, ligando ao Paraná, podendo fazer a ligação direta a Porto de Paranaguá e também ao Porto de Santos. Então, eu estou aqui, nós temos que debater essa questão de investimentos. O Estado vive um momento muito bom. Nós temos hoje o Fundersul, que foi um fundo constituído para apoio à construção e manutenção de rodovias, que arrecada quase 5 milhões por dia, 150 milhões num mês, 1,8 bilhão ao ano, tá certo? E o Estado, além disso, nós aprovamos recentemente um empréstimo junto ao BNDES de 2,37 bilhão. Então, tem condição, tá, de fazer investimentos na infraestrutura, na logística, como forma de proporcionar o desenvolvimento. Já há muitos anos, Washington Luiz, um presidente que passou pelo nosso país, dizia: governar é construir estradas, é construir rodovias. Nós estamos construí-las e fazer o aprimoramento para melhorá-las. Deputado, por conta dessa experiência quando o assunto é rodovias e projetos, né, de interligação, o senhor está à frente de uma comissão de representação que trata do tema em Mato Grosso do Sul. Com a colaboração de outros parlamentares na comissão, tivemos audiência pública, na qual a sua participação foi muito importante. Qual é o novo passo quando a gente fala da 163, deputado? Eu sei que os parlamentares, de uma forma geral, são muito, muito cobrados quando o assunto é nossas estradas, em especial a 163. Qual é o passo, o que se espera marcar dessa legislatura quanto a esse tema? Veja bem, já se passou mais de um ano. A audiência pública que a NTT fez aqui em Campo Grande foi em 22 de março do ano passado. E de lá para cá nada avançou. Continuamos pagando o pedágio na 163, até com acréscimo de 16%, né? E continuamos sem a rodovia duplicada, são 850 quilômetros, só teve 18% dela duplicada, 150 quilômetros, que garantia a permanência da concessionária, tá, na exploração do pedagiamento, e cabe à NTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela que tem essa responsabilidade de fazer a regulação com o interesse privado, da iniciativa privada, com o interesse público, e o cidadão, né, que se utiliza da rodovia e que enfrenta grandes desafios. A quantidade de acidentes, muitos com vítimas fatais, a questão da própria logística em si, a 163 corta o nosso estado, entra lá de Mato Grosso e sai no sul, em direção ao estado do Paraná. E agora mesmo, ontem saiu a portaria do presidente determinando uma comissão representativa de caráter permanente, e nós vamos buscar, né, lá em Brasília, as informações junto ao Tribunal de Contas da União, que está analisando a questão da concessão, que ela foi feita para 35 anos. Já se passaram 10, tem mais 35 anos. Não, ela foi feita para 20, são 25, bom, tem mais 35 anos, que estão aumentando em mais 20 anos dos 15 que tem do contrato passado. Ou seja, essa concessão, da forma como está colocada, sem a obrigatoriedade da duplicação total, eu entendo que não se justifica cobrar pedágio se não for investimento para duplicação, porque a manutenção corriqueira de uma rodovia, o próprio DENIT tem
tem feito, tá certo? Da BR-262, da 267. Agora, ao 63, por esse importante eixo rodoviário que representa para Mato Grosso do Sul, precisa, tá? Precisamos que haja uma definição que determine a duplicação total. Aqui na nossa região de Campo Grande, a topografia mais plana, pegando aqui em direção ao norte, também até Nova Alvorada, Carapau, mas quando se desce depois de Dourado ali, é uma região de topografia mais acidentada, ali tem grandes gargalos. Então não adianta duplicar trechos e deixar trechos aí que estarão aí colocando em risco a segurança das pessoas. Então nós defendemos a duplicação total e é preciso desse engajamento político da Assembleia, do Governo do Estado, para que isso seja se transformado em realidade. Então vai ser feito junto também aos deputados federais, uma união de esforços para chegar em Brasília e às vezes até mudar esse contrato, não é, deputado? Sim, porque na proposta que está sendo realizada aí é um aditivo, aditivar o contrato para mais 20 anos, sobre a expectativa de investimento de 12 bilhões, mas são pautas que nós temos que ter maior transparência. Para se duplicar um quilômetro de rodovia, gasta aí 6, 7 milhões, né? Se nós falarmos em 500 quilômetros, 6 milhões dá 3 bilhões. Se fala em investimento de 12 bilhões, então os números, sabe? Diz que a empresa tem 300 milhões de prejuízos anuais aqui nessa exploração desse pedagiamento. Então essas contas aí, nós precisamos ter mais transparência, segurança. E na realidade, o cidadão que ali utiliza a rodovia, então acho que até não se importa de pagar um pedágio um pouco maior, desde que tenha segurança que ela será duplicada e estará fornecendo aí, proporcionando maior conforto para todos que ali utilizam dessa rodovia. A ferrovia, a gente até estava conversando um pouquinho antes, né, deputado? As ferrovias, a volta das ferrovias em Mato Grosso do Sul, em especial naquela região ali de Corumbá, também tem sido pauta na Assembleia e às vezes esbarra um pouquinho no âmbito, né, deputado? Porque teria que ser debatido também junto ao governo federal, com os nossos parlamentares federais, senadores, porque é um tema já que sai um pouquinho aqui da nossa rota estadual. Nossa, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Ali na região nossa, do Vale do Iviema, ali em 1973, foi projetada a EF 271, se não me falha, 251, que era a ligação de Dourados, tá, para Euclides da Cunha, que é no estado de São Paulo. De Euclides da Cunha você vai a Prudente e pega Sorocabana. Essa ligação de Dourados, ela faria a transposição do Rio Paraná na barragem de Porto Primavera, que é a usina Sérgio Mota. Ela é rodoferroviária, ou seja, ela tem uma sobrelargura para a implantação da ferrovia. Eu fui no DENIT quando prefeito, não sei, me recordo se foi no primeiro ou segundo mandato, eu fui discutir a questão desse projeto. E saí de lá, de certa forma, muito frustrado, porque naquela época, isso já quase 20 anos atrás, os técnicos falaram assim: no Brasil, ferrovia não é prioridade. Então tinha essa cultura que ferrovia não era prioridade. Então eu faço uma analogia assim, o Brasil tem um PIB de 1,5 trilhão, e tem 30 mil quilômetros de ferrovia. Os Estados Unidos têm 300 mil quilômetros de ferrovia. E o PIB é 10 vezes o nosso, é 15 trilhões. A China tem também mais de quase 150 mil quilômetros de ferrovia e o PIB é 11,5 trilhões. Então, acho que uma proporcionalidade quando você faz ferrovia, transporte mais barato, muito mais barato do que o transporte rodoviário, você elimina a concorrência do tráfego pesado com os veículos de pequeno porte nas rodovias, isso diminui a manutenção e a conservação das rodovias. Você preserva muitas vidas, porque acaba muitas vezes os acidentes envolvendo caminhões pesados. Então esses países aí demonstram claramente, né, que a ferrovia é extremamente útil, vale a pena investimento. Você pega o Japão, que é uma ilha, pequenas ilhas, lá tem quase 30 mil quilômetros de ferrovia. E o Brasil, com essa extensão toda aqui, nós temos aí 27 mil quilômetros de ferrovia e muitas delas sucateadas, abandonadas, que não têm o funcionamento adequado. Que triste, né? É muito triste. Parece que caiu uma reflexão, né? Sim, sim.
A gente debate esse tema, sabe, isso às vezes é pregar meio que no deserto, pela falta de sensibilidade, pela falta de visão daqueles que têm o orçamento e deveria estar investindo pesadamente em logística, infraestrutura, para melhorar, para fortalecer o desenvolvimento, porque isso devolve. Né? Isso é o recurso investido em logística, isso devolve. Isso aumenta o desenvolvimento. Você fala, há muitos anos eu me recordo que o ex-ministro Delfim Neto dizia isso, falava, como é que faz aumentar o ganho das pessoas? Como é que aumenta? Não dá para você pegar o bolo e dividir para muita gente, que é pouco para cada um. Tem que aumentar o tamanho do bolo. E como é que você faz isso? Proporcionando desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, hoje mais do que nunca preservando o meio ambiente. Não se pode brincar mais com a natureza. Você vê o desastre, a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso penaliza, isso choca todos nós. Isso aí é falta de conscientização da questão ambiental, da questão da melhoria da infraestrutura necessária para dar segurança. Segurança àqueles que trabalham e que arrecadam e pagam os impostos, que são ou eles que tocam a máquina pública. Então nós temos que ter essa consciência, eu busco isso sempre no meu dia a dia. Deputado, entre as questões da máquina pública e o que o senhor tem falado, é um dos temas também na Assembleia, é a tensão quanto ao funcionalismo público, né? E os gabinetes e o mandato acaba também recebendo uma demanda do funcionalismo público. Sim. E até mesmo da desburocratização ali para que a máquina funcione. Como tem sido o seu trabalho em relação a isso? Olha, eu até entendo que o Brasil tem um problema seríssimo na desigualdade social. A base da pirâmide está muito longe do topo da pirâmide. O poder de concentração de renda nos maiores salários, isso é muito ruim. Nós temos que reconhecer, tá certo, o trabalho daquele que talvez não seja tão capacitado como nós gostaríamos, mas tem o mesmo direito, tá certo, somente enquanto servidor público. O Estado tem essa responsabilidade de estar buscando aí respeitar a isonomia entre os servidores, tá certo, entre as categorias, e isso é um grande desafio. Nós temos o problema da Previdência, eu fico assim... eu vejo aqui na Assembleia, vem aqui a demanda daqueles que já trabalharam, já contribuíram efetivamente 35 anos para o serviço público. Hoje, eles, de certa forma, enfrentam muitas dificuldades. Antigamente, até um tempo passado, antes da reforma da Previdência, os inativos que tinham comorbidades, eles tinham até 2 tetos, que seria hoje na ordem de 15.600, o teto é 7.860, você multiplica por 2, dá quase 16 mil reais. Até nesse valor, eles eram isentos de pagar, tá certo, a Previdência, porque já contribuíram ao longo da sua vida, né, enquanto estavam ativos. Né? E hoje, a Previdência faz até um salário mínimo é isento, acima de um salário mínimo, quem recebe paga 14%. Então isso é bastante penoso, né? As pessoas que estão no fim da sua vida, que têm comorbidade, gasta muito dinheiro com remédio, ele tem que ter uma alimentação melhor, que o organismo dele é mais sensível. Então nós temos que reconhecer, tá certo, essas dificuldades. Então cabe nós buscarmos a justiça, né? Preservarmos o direito daqueles que ganham menos, né? Por uma circunstância. Não dá, porque o camarada ganha 3, 4 mil, você dá R$300 de benefício médico social, representa quase 10% do salário. E aí depois você tem aí projeções aí que categorias que ganham muito mais, tá certo? Às vezes 20 salários mínimos ou mais, e pode ter um benefício médico social muito maior. Então tudo bem, se conseguiram, que nem está se tramitando aqui na nossa Assembleia, se conseguiram, ótimo, não tem problema nenhum. Mas que isso também seja também para os demais, tá certo? Porque quem ganha menos é que tem maior fragilidade. Então, que seja melhorado. Então, essas coisas aqui também nós temos que debater, tá? É um momento que a gente tem que reconhecer que o funcionalismo na produção, ele precisa desse reconhecimento, mesmo considerando que o nosso Estado é um Estado rico, né? A receita nossa, por conta do agronegócio, por conta desse avanço da celulose, por conta do avanço do minério, lá em Corumbá, também essa forte expansão no setor sucroalcooleiro, hoje tem uma arrecadação bem maior do que tinha recentemente no passado. Hoje a nossa arrecadação gira, o movimento orçamentário é 70 milhões por dia. Isso dá 2,1 bilhão por mês, 25,5 bilhões, que é o orçamento de 2024. Então, se nós podemos ajudar as categorias, tá certo, que recebem mais, que percebem mais, há muitos até atingindo o teto, né?
o teto constitucional, então nós temos que voltar os olhos também para aqueles que ganham menos, para aqueles que estão aí na base da pirâmide, que já trabalharam, os inativos e também os ativos, que continuam trabalhando com muita dificuldade, enfrentando no dia a dia todas as adversidades, e o momento não é fácil. O Brasil é um país diferente no que se fala em questão da economia. Temos uma inflação da ordem de 3,8%, uma taxa de juros que até recentemente era 11, 12, agora que chegou a 10%, 10,25%, se não me falha a memória, ele caiu 0,25% na última reunião do Copom. Então é difícil para o empreendedor empresário que, através da sua empresa, ele luta, trabalha para pagar os impostos, pagar o salário dos seus funcionários, tá? Então o governo arrecada, então o governo tem que pegar esse dinheiro e investir, como eu disse, em logística, reverter para que o servidor público tenha condições de prestar um melhor serviço para a população. É isso que eu entendo. Deputado, quando o assunto é projeto de lei, eu vou lembrar o último aqui que o senhor apresentou, que é quando a pessoa vai transferir o carro, acho que na prática é isso, né? Ela não ser, obrigatoriamente, ela ter quitação, ela poder passar na venda, é isso, deputado? Ela poder... bem. Hoje, para você, quando você vende um carro, eu vendo um carro para você, eu tenho que quitar o IPVA. E às vezes o meu IPVA está parcelado. Então, que se permita a transferência das parcelas do IPVA para um novo comprador. Então, é simples assim, não vai prejudicar nada o Estado e vai facilitar até o negócio. Às vezes, quem vai vender o carro até consegue o melhor preço, né, porque o IPVA, tá certo? Porque o IPVA... Ele não vai quitar o IPVA. Sim, então Bom, então a ideia é essa, é facilitar. Isso não vai impactar em nada, até pelo contrário, vai ajudar aí a relação de comércio, tá certo? Para quem vende, para quem tem. Essa é uma ideia. Deputado, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor falasse o que as pessoas podem esperar do deputado Roberto Rachoca. A gente lembrou assuntos importantes aqui e que não é apenas, né, a questão de legislar em si, mas é levantar essas pautas e tentar buscar soluções e encaminhamento junto ao governo do estado, junto ao governo federal, né, aos ministros, para levantar as pautas de Mato Grosso do Sul. Então, e o senhor está à frente de pautas importantes aqui na Assembleia, né, que a gente falou um pouco sobre elas. Mas o que as pessoas podem esperar do deputado Roberto Rachoca? Olha, a minha vida toda foi pautada por muita ética, por muita responsabilidade, por muita dedicação. Eu, quando prefeito, num dos mandatos que eu saí, no segundo mandato, saí com 93% de aprovação. Então, a pesquisa apresentava lá por que 93%, então 40% por ser bom administrador, 20% por ser honesto, que não é mais do que obrigação, mas o que mais me sensibilizou foi 17% por ser justo. Então eu procuro sempre a justiça, eu defendo que está sempre ser justo no que nós fazemos. Quando você tem um versículo bíblico, quando os justos governam, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo se entristece. Então sempre, seja no legislativo, no executivo, nós temos que procurar ser justos. Então eu estaria aqui sempre trabalhando nesse sentido. E nas pautas importantes, quando você faz uma rodovia com melhor qualidade, com melhor segurança, você está sendo justo, está certo, com a população que trabalha, que gera os impostos para que aquela rodovia seja construída. Quando você defende a pauta que nós não podemos ter uma base da pirâmide tão longe do topo, para diminuir a desigualdade social, também é uma forma de ser justo. Então o governo, os governos, eles têm que não fazer, que está fazendo favor para a população, ele está fazendo uma missão, cumprindo com a missão. Se nós estamos eleitos, se já estamos cumprindo um mandato, seja no legislativo, no executivo, nós estamos cumprindo um trabalho, tá certo? Foi dado a nós a oportunidade. Então, que a gente o faça da melhor forma, sempre fazendo da melhor maneira que somos capazes. É isso que eu defendo. Eu defendo o que é certo, correto e sempre buscando a justiça social e a justiça mesmo. Deputado, muito obrigada, um bom trabalho, que essas pautas aí tão importantes para Mato Grosso do Sul, né, consigam sair aqui do plenário até Júlio Maia e alcançar, né, realmente vozes aí junto ao governo federal para que Mato Grosso do Sul tenha sucesso, em especial nessa questão da rodovia, que eu sei que os parlamentares são tão cobrados. Muito obrigado pela oportunidade, pela satisfação, você e toda a equipe aqui da ADEMES, pela dedicação, pelo trabalho
tão informativo, com tanta qualidade que vocês fazem aqui no nosso estado. Muito obrigado. Obrigada, deputado. E a você que ficou em casa, muito obrigada pela audiência e continue acompanhando a TV Alemes e as nossas mídias sociais. Até o próximo.